Olá, turma, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o professor Júnior Melo, aqui da Escola Ségia Frei José Ademir. Nós estamos na semana decisiva de preparação para o Enseja, cuja prova já acontece nesse domingo, dia 29. E eu estou aqui para a gente praticar juntos questões da última prova do Enseja que foi aplicada. Estou aqui com as disciplinas de História e Geografia do nível fundamental. Então vamos lá, mãos à obra! Questão de número 31. A questão traz uma canção e essa canção serve como base para resolvermos o que se pede na sequência. Nosso sítio era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos para a cidade grande. A saudade partiu ao meu lado, a lavoura virou colonião, e acabou-se o meu reino encantado. Bom, a questão fala de sítio pequeno, fala de grandes fazendas e de uma família que teve que vender esse sítio para ir morar na cidade. O processo evidenciado na canção traz como consequência para o campo, no Brasil, exatamente o quê? A. Declínio da pecuária leiteira. B. Ampliação dos créditos rurais. C. Redução das áreas de monocultura. Ou D. Aumento da concentração de terras. E aí? O que é que você acha? Vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre os itens. A questão quer que você identifique qual a consequência para o campo dessa mudança de uma família que mora na zona rural e de repente tem que se desfazer da sua propriedade para ir morar na zona urbana. Bom, o item A fala de declínio da pecuária leiteira. A gente, fazendo uma análise do texto, vai observar que se trata de uma família que morava num sítio pequeno, que obviamente cultivava uma pequena lavoura. Então, não tem relação com o item A, que fala de pecuária leiteira. O B, ampliação dos créditos rurais. A gente descartaria também o item B, porque se tivesse ampliação ou concessão, incentivo governamental ou privado que desse a essa família crédito rural, provavelmente ela não sairia da fazenda, ela não teria que vender. Então, exige do aluno um pouco de reflexão para que a gente possa ir eliminando os itens até chegarmos ao item mais adequado, mais apropriado. C. Redução das áreas de monocultura. Essa palavrinha monocultura pode confundir a sua cabeça, mas mono vem de um. Então, quando você, por exemplo, aí no roçado do seu pai, do seu avô, planta só o milho, é uma cultura, é uma monocultura. Planta somente o feijão, é uma monocultura. Mas aí quando você mistura o feijão com a batata, com o milho ou outras culturas, você tem uma policultura, o que é comum em alguns locais aqui do estado do Ceará, plantar consorciado, como a gente chama. Então a palavra monocultura exatamente vem da exploração de uma única atividade agrícola. Mas aqui nós estamos falando da questão de fazendas, de grandes propriedades, um criador de gado. O texto traz isso para a gente. Existe também, é importante que você, aluno, fique atento, a questão da monocultura animal. Quando alguém cria gado para comercializar a sua carne, para comercializar o leite. Então, há também a ideia de monocultura animal. Mas não é disso que nós estamos falando no texto, né? Então, o item correto é o item D de dado, aumento da concentração de terras. É esse impacto, é essa consequência que provoca no campo. O aumento da concentração de terras. Né? Grande criador de gado, latifundiário, que acaba adquirindo grandes propriedades, o que gera, a gente sabe, uma série de outras consequências, como desmatamento, empobrecimento do solo, a própria perda da biodiversidade. Lá atrás, na história colonial do nosso Brasil, isso era muito comum, as grandes fazendas de gado, né, que perdurou até certo tempo. Bom, item D, o item correto da questão de número 31. Vamos descer aqui um pouco mais para identificarmos. Viu como é importante a gente fazermos a análise questão a questão? Vamos agora para a de número 32, que traz aqui o seguinte texto. Aplicativo ajuda a combater a violência contra crianças no Brasil. Um novo aplicativo de celular criado pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência, Unicef, está ajudando a combater a violência contra crianças no Brasil. Só no primeiro semestre desse ano, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos recebeu quase 50 mil denúncias de agressões, uma média de 271 por dia, quase 11 por hora. Esse é um texto, né, cuja fonte está aí citada, e a questão pede o seguinte: o resultado alcançado pelo uso do recurso tecnológico mencionado é aplicado pela ação empresarial? B. Intervenção jurídica? C. Participação popular? Ou D. Política educacional? Essa é uma questão bem clássica, bem simples, que vai exigir de nós apenas a nossa interpretação. O que é que o texto nos fala? Ele fala de ação empresarial? Não. Ele fala de intervenção jurídica? Também não. E também não fala de política educacional. Não é porque nós estamos tratando de criança, de adolescente, que tem uma relação direta com a educação. Aqui o grande foco do texto é o aplicativo que foi criado pela Unicef. E o que é que esse aplicativo exige da população? Participação popular, que as pessoas denunciem. E aqui, pelo visto, o aplicativo estava funcionando, né? 50 mil denúncias de agressões, uma média de 271 por dia, quase 11 por hora, tá? Item correto, item C, tá bom? Participação popular. Vamos lá, a mais uma questão, a questão de número 33, acho que ela está aqui do lado. Bom, essa questão, gente, já traz um formato diferente. Ela traz uma espécie de gráfico, né, aqui distribuído em números, que representa o crescimento anual médio da produção agrícola. E aí você tem a oportunidade de ver o arroz, o feijão, a mandioca. E aí atente para os produtos, porém fique também atento aos anos. 1950 a 59, 60 a 69, 67 a 78. E aqui é importante que façamos a seguinte reflexão. Esses produtos, eles apresentam uma variedade de preços, como você pode observar, uma oscilação em relação ao crescimento da produção da década de 50 até a década de 70. Há uma oscilação, uma mudança nessa produção. Agora a questão pede o seguinte: no período retratado na tabela, a produção de alimentos como o feijão e a mandioca alterou-se em razão de quê? Essa questão vai exigir do aluno um conhecimento de mundo, um conhecimento das notícias sobre o dia a dia, não é? Essa questão, notadamente, ela mergulha lá no período colonial do Brasil, na verdade, um pouco mais à frente, né? Um pouco mais à frente. Vamos avançar um pouquinho para entendermos que essa é uma questão que está ali da década de 50 até a década de 70, embora tenha relações no momento em que o Brasil explorava a questão da agropecuária, depois foi mudando o seu comportamento em relação ao campo, até chegarem as máquinas que foram introduzidas posteriormente. Mas se pegarmos uma abordagem mais recente, a gente vai perceber que nesse período retratado na tabela, a produção do feijão e da mandioca alterou-se em razão exatamente do item D, da produção de gêneros para exportação. Agora, por quê? Vamos entender. Gente, na década de 50, a agricultura ela era extremamente rudimentar. O trabalho era braçal, não tinha muita máquina no campo para ajudar o homem, tá? Então, a plantação do feijão, da mandioca, se você puder observar aí no gráfico, ela tinha uma produção significativa, porque as pessoas produziam para o consumo, não se tinha muito a venda desses grãos para outros países, tá? A partir da década de 60, mas principalmente na década de 70, nós passamos por um forte processo de industrialização que já vinha ali, da década de 30 para cá, chegar, mas aí ela se fortaleceu mais com os investimentos que o Estado fez exatamente para que a agricultura pudesse ganhar corpo. Ora, pare para pensar. De 30 para cá, de 1930 para cá, de Getúlio Vargas e outros governos que o sucederam,
o Brasil entrou no período de industrialização. As cidades começaram a crescer e precisava também que o campo tivesse fortalecido para alimentar as pessoas da cidade. Então, na década de 70, houve um grande investimento, um grande fortalecimento, expansão do agronegócio, né? E a gente chega facilmente à nossa resposta item D. Não é a inflação dos produtos agrícolas, o texto não nos remete a esse pensamento, não é a diminuição da demanda nacional, muito menos a limitação das técnicas tradicionais, é a produção de gêneros para exportação. Os agricultores passaram a produzir a soja, passaram a produzir o arroz, outros grãos, o que fez com que produzisse menos a mandioca e o feijão, né? Dentro dessa nova lógica da agricultura, que é a lógica do agronegócio, ok? O Brasil vinha aí nesse intenso processo de industrialização e acabou por chegar a essa realidade. Marca aí, portanto, o item D de dado. A gente encerra por aqui e daqui a pouco a gente volta para mais uma videoaula com novas questões.